Imaginem só um universo alternativo onde a Zira e o Scar viram inimigos mortais e decidem lutar. Quem venceria? Boa pergunta! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês justamente isso, a partir de uma análise minuciosa dos pontos fortes e fracos de cada personagem. Então, roda a vinheta! Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Bora começar falando do Scar, o grande vilão do primeiro filme. Logo de cara, a gente pode destacar a astúcia como um dos principais pontos fortes. O Scar é notavelmente astuto, capaz de elaborar planos mirabolantes para atingir seus objetivos. Foi assim que ele conseguiu chegar ao trono das terras do reino, através de uma tramóia feita em conluio com as hienas, que terminou com a morte do Mufasa durante a debandada de Gnus e a fuga do Simba. O Scar também possui outro ponto muito forte, a oratória. O nosso amigo é extremamente articulado e persuasivo, tudo isso usando apenas o poder da fala. Foi com esse recurso que ele convenceu as hienas a abraçarem seu plano de golpe de estado. Além disso, no início de O Rei Leão, Scar conseguiu fazer com que o Simba fosse até o cemitério de elefantes, e ele nem precisou pedir diretamente. Bastou jogar a informação sobre o que existia lá e a curiosidade do filho do rei fez o resto do trabalho. Um cemitério de elefantes não é um lugar para um príncipe. Oh. Um cemitério? Legal! Ora, essa eu falei demais. Esse é um exemplo muito claro de como o Scar sabe ser persuasivo e também manipular os outros através da oratória, além de ter reforçado sua sagacidade. Isso porque foi através da observação que o Scar notou o espírito curioso e aventureiro do Simba. Assim ele entendeu que a melhor maneira de manipulá-lo seria estimulando sua curiosidade, e foi exatamente o que ele fez ao revelar intencionalmente a existência do cemitério de elefantes. Agora vamos para os pontos fortes da Zira, principal vilã de O Rei Leão 2, começando pela força física. Estamos diante de uma leoa formidável no campo de batalha, forjada para a guerra. Suas patas possuem tamanho superior ao de outros leões machos, como o Simba. Sem falar que suas garras são enormes e intimidadoras. Ela também ostenta cicatrizes, como esse entalhe na orelha. Além do ímpeto no campo de batalha, Zira possui grande capacidade de liderança. Sob o comando dela, os exilados se tornaram um grupo disciplinado e temido, pronto para atacar a qualquer momento. Isso! Nós o pegamos! Lembrem-se dos treinos como uma unidade! Outra característica muito marcante nela é a determinação. Em O Rei Leão 2, vemos que a Zira vive somente por um propósito: manter vivo o legado do Scar. Ela desejava vingar a morte dele e queria ver seu filho no trono das terras do reino. E foi focada nesses objetivos que ela esperou vários anos até que o Kovu estivesse forte o suficiente para colocar o plano de usurpação em prática. Isso também destaca outra qualidade dela, a paciência. Zira sabe esperar o momento certo de atacar, algo que pode ser fundamental numa luta. Agora bora para os pontos fracos, começando pelo Scar. Primeiro temos a pouca habilidade no campo de batalha. O próprio personagem admite no primeiro filme que não é lá um leão tão forte fisicamente. Em matéria de cérebro, eu tenho a herança dos leões. Mas em matéria de força bruta, eu receio não ser um bom representante da espécie. E essa falta de proeficiência na hora de lutar nos leva a outra característica negativa dele, a covardia. Scar é um tremendo arregão, sempre foge do embate físico. Ele tenta vencer suas batalhas na base da oratória, mesmo que precise se humilhar ao seu oponente, como aconteceu com o Simba no final do primeiro filme. Simba, eu sou da família. As hienas é que são nossas inimigas. A culpa é delas. Elas deram a ideia. O Scar pode até ir pro X1, mas antes ele vai jogar sujo e tentar de qualquer forma ter alguma vantagem prévia para compensar sua falta de habilidade e força. Ou vocês vão me dizer que jogar fogo em brasas no adversário é uma tática limpa? Como deseja, Vossa Majestade. Mas pessoal, nada do que foi dito até agora supera a arrogância do nosso amigo. Esse é o principal ponto negativo do Scar. Eu inclusive fiz um vídeo falando só sobre isso, destacando como a arrogância levou ele à ruína no primeiro filme. Link no card ali em cima e também na descrição.
Só para exemplificar de maneira prática, o Scar teve a chance de acabar com o Simba logo após a debandada de Gnus que matou o Mufasa, mas o que ele fez, ao invés de sujar as mãos, na verdade as patas, deixou o trabalho para as hienas. Aí o Simba escapou e voltou anos depois para lutar pelo trono. E mesmo com o Simba retornando, o Scar ainda teve mais uma chance de vencer, quando conseguiu encurralar seu sobrinho na Pedra do Rei. Era só ter empurrado ele e tudo estaria acabado, mas o que o nosso amigo fez foi revelar que havia matado o Mufasa só para provocar o Simba. Aí o Simba, cheio de raiva, conseguiu reverter a situação e obrigou seu tio a admitir para todos que ele foi o verdadeiro responsável pela morte do Mufasa. Quero que fale para todos. Eu matei Mufasa! Falando agora dos pontos fracos da Zira, temos em primeiro lugar a obsessão. O fato dela desejar tanto vingar a morte do Scar e colocar o Kovu no trono das terras do reino fez com que ela não pensasse em mais nada. Tinha que ser desse jeito, e se não fosse, bem, aí não havia outro plano. Zira em nenhum momento pensou na possibilidade do seu plano dar errado. Ela acreditava fielmente que todos os exilados lutariam pela causa até o fim, especialmente o Kovu. E por acreditar tanto nisso, ela não pensou em alternativas. Aí no final das contas, isso a levou ao fracasso. Tem certeza? Absoluta. Vi com meus próprios olhos. Não. Kovu não pode nos trair. Outro ponto fraco da nossa amiga é a oratória. Diferente dos Scar, Zira não possui a habilidade de persuadir seus aliados através das palavras. O negócio dela é força, intimidação e não conversa. Qual a desvantagem disso? O elo de confiança entre você e seus comandados se torna frágil e pode romper a qualquer momento. Foi o que aconteceu com ela por 2 vezes no segundo filme. Primeiro com o Kovu, que deixou a causa pouco tempo depois de entrar nas terras do reino. E depois com a Vitani e as outras exiladas, que decidiram mudar de lado após algumas palavras inspiradoras da Kiara. Vitani, agora! Não, mamãe. Kiara tem razão. E essa falta de articulação nos leva a outra característica negativa dela, a rigidez. Zira não era nem um pouco flexível, não fazia questão de ser amorosa ou minimamente agradável com os filhos ou aliados. Isso ficou evidente na forma como ela tratava o Nuka, seu filho mais velho, e na forma como ela treinou o Kovu desde filhote para suceder o Scar. Você devia estar vigiando ele. Deixou ela ir! Se fosse comigo... Quieto! É que a vida inteira eu fui treinado... nada. Com base em tudo o que foi analisado, o vencedor dessa grande batalha é Zira. Parece bem inusitado. Apesar do Scar ser extremamente sagaz e persuasivo, a força e a objetividade da Zira foram determinantes para essa escolha. Eu imagino a luta deles com o seguinte roteiro: Zira vai com tudo pra cima do Scar na tentativa de desferir o golpe fatal. Scar, por outro lado, foge do embate direto por reconhecer que é mais fraco fisicamente. Aí, de maneira inteligente, ele usa sua oratória para provocar a Zira e fazê-la perder o controle, dando-lhe assim a vantagem na batalha. Irritada, Zira passa a atacar o Scar de maneira impetuosa, mas sem organização, até que Scar consegue ver uma brecha e encurrala sua oponente. Percebendo que está a um golpe de vencer, Scar começa a fazer o que sempre faz nessas ocasiões: agir de maneira arrogante. Ele debocha da Zira, de como ela sucumbiu a ele, de como ele conseguiu manipulá-la. Isso dá a Zira o tempo necessário para se recuperar e reverter a situação, assim como Simba fez no primeiro filme. Novamente em vantagem, ela não perde tempo e desfere o golpe fatal que encerra a luta. Mas agora é com vocês, me digam aí se faz sentido a Zira sair vencedora desse duelo, beleza? Até mais!